meditação hoje é em Jeremias 18, que diz assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos meus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que ele pensava fazer. Olha só o que a palavra do Senhor vem nos trazer hoje. O Senhor, ele nos molda assim como o vaso do oleiro. Ele nos quebra e refaz de novo. Mas para isso tem que haver arrependimento. Por que que muitos perecem hoje? Porque não se arrependem daquilo que fez que tem desagradado ao Senhor. Nós temos que estar meditando a todo momento, porque o Senhor, ele está atento a nos ouvir. Mas olha só o que escreveu David Wilkerson. Ele diz assim: não podemos alcançar o mundo neste púlpito. Oro para que a nação se arrependa. Contudo, minha oração mais intensa é por meu próprio coração. Senhor, que eu seja totalmente convertido a Ti, que eu tenha um coração arrependido, que eu julgue meus pecados para não ser julgado diante do trono. Não estou olhando para os pecados de outra pessoa. Deus disse que isso é por causa do nosso orgulho, nosso grito de grandeza. Nos momentos conturbados e em nossa dor, não nos convertemos a Ele de todo o nosso coração. Olha só como o David escreveu, que ele falou, ele estava aqui se referindo a ele. Mas aqui vem a nos tocar também, que possamos nos converter realmente dos nossos pecados, nos arrepender realmente. E ele diz mais: não nos voltamos contra nossos pecados, mas recorremos à nossa própria força e nos viramos porque estamos feridos em nosso orgulho. Está vendo aí? Por isso que muitos caem, enfraquecem, fica morto espiritualmente. Vem aquela frieza espiritual, porque nós não nos arrependemos de coração. Este se levantou. Deus diz: se você se voltar para mim de todo o seu coração, eu me arrependerei do que havia planejado para você. Quero o quê? Destruir. Não podemos arrepender-nos pelo resto da nação, mas podemos por nós mesmos. E nosso arrependimento hoje pode subir aos altos céus e tocar o coração de Deus. Está vendo? Nós temos que nos arrepender por nós mesmos. Não podemos nos arrepender pela nação. Aqui o Senhor, ele diz assim, ele se refere aqui à nação. Se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, ele estava falando sobre Israel. Porque Deus levantou Moisés e Arão ali para tirar aquele povo, libertar aquele povo da escravidão. Quando eles já estavam livres, caminhando no deserto, eles estavam sempre olhando para trás, lembrando do que eles comiam lá no Egito. Mas eles esqueceram que lá eles eram escravos. E agora eles estavam livres. Eles tinham maná, eles tinham as cordizes. Durante o dia ele tinha a sombra para que não queimasse a sua pele. À noite ele tinha claridade para que eles pudessem andar. Deus estava sempre protegendo, cuidando, e eles estavam sempre murmurando e reclamando. Será que é diferente dessa geração do século 21? Não. Nós somos rebelde e murmurador.
Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Que a cada dia nós venhamos nos arrepender de verdade, que nós venhamos nos converter de verdade diante do Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para fazer o seu devocional todo dia, na leitura da palavra, no louvor e na oração. Compartilhe os meus vídeos. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.